Olá, povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma revelação da palavra de Deus para fundamentar ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. Quero falar sobre o posicionamento do justo. Antes, permita-me fazer algumas perguntas. Será que existe alguma coisa, alguma situação ou alguma circunstância que possa remover o justo da sua posição e do seu posicionamento em Cristo? Será que todos os cristãos sabem da sua posição e posicionamento em Cristo? Por que é importante saber da nossa posição e do nosso posicionamento em Cristo? Por que é importante estudar sobre a nossa posição e o nosso posicionamento em Cristo? O que é a nossa posição e o nosso posicionamento em Cristo? Afinal, quem é o justo? Quem é o justo baseado na nova aliança, baseado na mensagem de Jesus Cristo? Já no Velho Testamento, no capítulo 1 de Salmo, o salmista declara algumas características do justo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Mas o versículo 6, a parte A, diz: o Senhor conhece o caminho do justo. Bom, o apóstolo Paulo vai nos apresentar pelo menos 6 maneiras de que nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas já em Isaías 53, já há uma característica do justo, uma das maneiras que Deus iria justificar a humanidade por meio do sacrifício de Jesus. O profeta Isaías disse que Jesus justificaria a muitos pelo seu conhecimento. Então, uma maneira de sermos justificados é pelo conhecimento que Jesus tinha, pela mensagem que Jesus ensinou, pelo evangelho que Jesus pregou, trouxe para a humanidade, fazendo com que os homens que estavam sentindo-se condenados, presos ou escravos de alguma circunstância, fossem libertos pelo conhecimento, pelo amor, pela graça do Pai que ele manifestou. O apóstolo Paulo diz que nós somos justificados pela graça, pelo sangue de Jesus, pela fé, pela ressurreição de Jesus, pela obediência de Jesus e pelo nome de Jesus. Quero lembrá-los mais uma vez das 5 primeiras perguntas que eu fiz. Será que existe alguma coisa que pode remover o justo da sua posição em Cristo? Antes de qualquer coisa, eu quero que todos vocês entendam que o justo, na sua posição e posicionamento em Cristo, ele é irremovível. A sua posição e posicionamento em Cristo é inalterável. A sua posição e posicionamento em Cristo são irrevogáveis. Lembre-se disso. A posição e o posicionamento do justo em Cristo são irremovíveis, inalteráveis e irrevogáveis. Não há nada, não há nenhuma circunstância, não há nada e nem ninguém, nem o inferno, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem o sistema do mundo, nem a religião, nem qualquer coisa que tente roubar a nossa fé em Cristo Jesus, que possa nos remover, alterar ou revogar a nossa posição e o nosso posicionamento em Cristo. O fato é que nem todos os cristãos sabem da sua posição e posicionamento em Cristo. Alguns ainda vivem como se Jesus não tivesse morrido. Alguns ainda vivem como se o sacrifício de Jesus não tivesse nenhum efeito. Alguns ainda vivem lutando pelo direito de viver amaldiçoados, como se a bênção de Deus não tivesse repousado neles em Cristo Jesus. O fato é que se você crer errado, você viverá de maneira errada. Se você crer certo, você viverá de maneira correta. Nós cremos que a nossa posição em Cristo é de abençoados, é de amados, é de favorecidos, é de plenamente perdoados, é de ricamente prósperos, de fortemente saudáveis e de muitos outros benefícios que foram conquistados em Cristo Jesus. Respondendo à terceira pergunta, por que a posição e o posicionamento do cristão, por que é importante estudar essas coisas? Porque é a partir desta consciência
no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, que nós vamos viver, nós vamos desfrutar da vida que Deus planejou para nós. Mas, afinal, o que é a posição e o posicionamento do justo? A posição é tudo aquilo que Deus fez por nós, tendo como base a carta aos Efésios, de 6 capítulos, do capítulo 1 ao 3, é o que Deus fez por nós. No capítulo 1, Ele nos abençoou. No capítulo 2, Ele nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. E no capítulo 3, Ele nos amou. Isso é o que Deus fez por nós. Essa é a nossa posição em Cristo. Foi Deus quem gerou isso em nós. Já do capítulo 4 ao 6, é o nosso posicionamento. Como nós nos comportamos, como reagimos a partir do que Deus fez por nós. No capítulo 4, nós vivemos uma vida digna, que glorifique ao Senhor, uma vida santa, uma vida que honre, que adore, que exalte o seu santo nome, em tudo aquilo que fizermos, qualquer coisa. Seja em casa, na escola, no trabalho, a nossa vida é para glorificar a Ele. Tudo o que fazemos é com Deus e para Deus. No capítulo 5, fala que nós somos filhos que imitam o Pai. É a nossa ação, é imitar ao Pai. E no capítulo 6, nós vencemos com a armadura de Deus, que é Cristo Jesus. Então, do capítulo 1 ao 3, Deus fez por nós, nos abençoou, nos assentou com Cristo e nos amou. Esta é a nossa posição. Do capítulo 4 ao 6, é o que nós fazemos a partir do que Deus fez por nós. Lembrando que nós somos justos, justificados pela graça, pelo sangue de Jesus, pela obediência de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pelo nome de Jesus. Tudo é Deus fazendo por nós. E por causa disso, nós vivemos como pessoas justas. A posição é essa, o que Deus fez por nós. O posicionamento é o que fazemos a partir do que Deus fez por nós. Mas quem é o justo? É aquele que foi tornado justo, inocente, sem culpa, sem acusação, sem condenação diante de Deus. Imagine que nós estávamos diante de um tribunal de júri, prestes a sermos condenados. Por causa do pecado de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por causa da graça de Cristo, por causa do favor de Jesus, por causa da benevolência de Deus, por causa da bondade e da misericórdia de Deus, nós somos restituídos ao amor de Deus. Nós estávamos no tribunal de júri, prestes a sermos condenados, mas Deus veio e apresentou a Jesus Cristo como nosso advogado. Jesus assumiu o nosso lugar, Jesus assumiu o nosso pecado, Jesus assumiu a nossa culpa para que por meio dele nós fôssemos absolvidos, inocentados. Isso é ser justo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Deus fez daquele que não tinha nenhum pecado, daquele que não conheceu nenhum pecado, Jesus Cristo, fez Jesus pecado por nós, para que por meio de Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus colocou todo o nosso pecado em Jesus, tirou toda a santidade de Jesus, colocou em nós. Deus colocou toda a nossa maldição em Jesus, tirou toda a bênção de Jesus, colocou em nós. Deus colocou toda a nossa sujeira em Jesus, colocou toda a pureza de Jesus em nós. Deus colocou toda a nossa morte em Jesus e colocou toda a vida de Jesus em nós. Isso é ser justo diante de Deus. Se você perguntar para qualquer teólogo, qualquer estudioso, ele vai dizer que justo é aquele que pratica justiça. Mas antes de qualquer coisa, justo é aquele que foi tornado justo. Ninguém pode praticar justiça sem antes ter sido tornado justo. Então, o justo é aquele que o Pai o inocentou por meio de Cristo. Alguém que vive agora sem consciência de culpa, acusação e condenação. Você já entregou sua vida a Cristo? Então, no dia que você entregou sua vida a Cristo, você passou a ser justo. Você nasceu de novo. Você passou a ser chamado de filho de Deus. Todas essas coisas aconteceram de maneira imediata, de maneira instantânea. Caso você ainda não tenha tido a experiência de entregar a vida a Cristo, é muito simples. Basta fazer essa simples oração e dizer: Jesus, entra na minha vida, porque eu reconheço que sou pecador, porque eu reconheço que preciso de Ti, eu aceito o Teu sangue derramado por mim, eu aceito que o Senhor se fez maldito em meu lugar, eu aceito que o Senhor morreu no meu lugar, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pronto, imediatamente você é salvo, justo, filho de Deus, nova criatura, abençoado, favorecido e amado pelo Pai. É simples, é dessa maneira, é muito simples. Eu quero apresentar para vocês algumas maneiras de que o justo pode se posicionar no dia a dia.
Temos vivido situações difíceis, situações que colocam a nossa fé em xeque, situações que querem às vezes nos fazer questionar se Deus está conosco, se o amor de Deus está conosco, se a bondade de Deus está conosco. Eu quero que você lembre que o Salmo 23, versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos caçarão todos os dias das nossas vidas. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: eu estarei com vocês para sempre. Jesus disse em João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, falando da promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. Então hoje eu quero compartilhar com a igreja do Senhor, com o povo santo, com a raça eleita, com a propriedade exclusiva de Deus, com o sacerdócio real, com a noiva de Cristo, com o povo da graça, com o povo da nova aliança. Eu quero apresentar para você algumas características, algumas maneiras, como que o justo deve se posicionar diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o justo é alguém que não tem espírito de medo. Isso não significa que em algum momento na vida não vamos sentir medo. Isto é a parte natural do ser humano. Sentir medo, sentir-se preocupado, sentir-se ansioso, sentir-se triste, angustiado ou qualquer coisa dessa natureza. O medo pode ser algo natural. Comprovado cientificamente, é como se fosse uma perturbação, é algo que está tentando roubar a sua fé. Mas, biblicamente, a palavra de Deus chama o medo de espírito. Uma certa oportunidade, os discípulos estavam no barco, navegando, aconteceu uma grande tempestade. Jesus aparece entre as 3 e as 6 da manhã e diz para eles simplesmente assim: não tenham medo, eu sou. Ele disse eu sou para fazê-los lembrar que ele é o mesmo Deus que se apresentou para Moisés. Eu sou. Se vocês estão com medo, eu sou o amor que vai lançar fora todo medo. Se vocês estão ansiosos, eu sou a fé que vai gerar no coração de vocês para que a ansiedade vá embora. Eu sou o descanso. Se vocês estão se sentindo estressados, não tenham medo. Então, número 1, o justo é alguém que não tem espírito de medo. É alguém que não vive na prática do medo constantemente. Ele pode ter medo, mas não vive no medo, porque o medo é uma coisa natural. O amor de Deus é algo sobrenatural. Os estudiosos dizem que o medo faz com que a imunidade caia e a pessoa fique suscetível a adoecer, a sentir-se fraca, coisas dessa natureza. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Lembre-se disso. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio ou de moderação. Vou falar de novo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, de equilíbrio. Você é justo, salvo pela graça, filho de Deus, abençoado, noiva de Jesus. Deus não te deu espírito de medo. Portanto, o justo deve se posicionar como alguém que não tem espírito de medo. 1 de João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena, ou uma tradução diz, produz tormento. E o que tem medo não é aperfeiçoado no amor. É bom que entendamos que o amor que lança fora todo medo aqui, não é o nosso amor para com Deus. É o amor de Deus para com cada um de nós. É o amor do Senhor para conosco, que lança fora todo medo. 1 de João 4,18. Se você analisar o contexto, Deus está falando do amor de Deus por nós. Se nós entendermos que o amor de Deus é profundo por nós, não viveremos medo. Como que é uma pessoa com medo? De fato, quando você está com medo, é como você se sentisse só, mesmo que estivesse cercado por uma multidão. Portanto, o amor de Deus vem e diz: você não está só, eu estou contigo, o meu amor é contigo, o meu amor é por você. Eu sou Deus contigo e não o Deus contra você.
Mateus capítulo 14, versículo 27, onde os discípulos estavam navegando, o barco estava afundando. Agora há pouco falei sobre isso. Jesus anda sobre as águas. Eles estavam afundando nas águas e Jesus anda sobre as águas. Quando vivemos dominado pelo medo, afundamos nas águas. Mas quando entendemos que alguém, que é Jesus, que tem o controle sobre todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas, que tem o poder sobre o mal, que tem o poder sobre o medo, ele vem para nós, se manifesta de maneira graciosa, diz ao nosso coração, diz ao nosso espírito: não tenha medo, eu estou aqui. E diz a Bíblia que ele simplesmente repreendeu a tempestade. O mar se acalmou e Jesus entrou no barco junto com eles. Mateus, capítulo 14, versículo 27. Primeira característica para o justo, primeira atitude, primeira maneira de o justo se posicionar diante de qualquer circunstância é viver como alguém que não tem espírito de medo. Segunda característica, a segunda maneira de o justo se posicionar é como alguém que não vive ansioso. Pastor Kenneth Hagin dizia que a ansiedade é como um pássaro voando sobre a sua cabeça. Você não pode impedi-la. Algum dia na vida vamos viver ansiosos, mas você não pode permitir que o pássaro faça um ninho na sua cabeça. Em outras palavras, você não permitirá que a ansiedade domine você. Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Mateus capítulo 6, versículo 25. Os especialistas chamam a ansiedade de SPA, síndrome do pensamento acelerado. O que é a SPA? É pensar demais. É estar com a mente ocupada, de alguma maneira, com algo que não agrega, com algo que não gera paz, com algo que não gera alegria. Você está meditando em alguma coisa que não vai te gerar nenhum benefício. Você pode ter uma ansiedade boa, uma expectativa boa, pode. À espera de alguém que você ama, à espera de uma boa notícia, não há problema nenhum. O problema é quando a ansiedade passa a ser senhora, passa a dominar as nossas vidas. O justo é alguém que se posiciona com um coração confiante em Jesus. Alguém que não vive ansioso. Pode até ter, mas não vive ansioso. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Guarde esta parte agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando eu vivo ansioso, a minha mente está perturbada, o meu coração está perturbado. Mas quando eu descanso no Senhor, quando eu confio no Senhor, Ele envia pelo seu Espírito, pelo seu Filho, a paz que está acima de qualquer entendimento, e ela vai guardar a nossa mente e o nosso coração. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembre-se que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está dentro de um contexto de humilhai-vos. Quando nós estamos prostrados diante da ansiedade, nós estamos nos humilhando para a ansiedade. Quando nós estamos prostrados diante da preocupação, nós estamos nos humilhando para a preocupação. Aí o Senhor vem e diz: humilhai-vos debaixo da minha mão e lancem sobre mim toda a vossa ansiedade. Lançar vem de lança. É como se Jesus fosse o alvo da nossa ansiedade. Nós vamos lançar a nossa ansiedade nele, para que ele lance sobre nós a sua paz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O justo deve se posicionar como alguém que não vive ansioso,
preocupado, cheio de medo e coisas dessa natureza. O justo também é alguém que descansa nos cuidados do Pai. Descansar literalmente não é ficar parado, ficar estático, não é inatividade, é permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Conforme diz o Salmo 37, descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te, alegra no Senhor, confia nele. Descansar é permitir Deus trabalhar ao nosso favor, é permitir Deus trabalhar conosco para que o nome dele seja glorificado através do nosso descanso. O escritor aos Hebreus diz: eu temo que vocês não entrem no descanso. Em outras palavras, eu estou preocupado porque vocês não conseguem descansar. Vocês estão muito ansiosos, vocês estão muito estressados, vocês estão muito preocupados, mas eu quero que vocês entrem no descanso. E Jesus nos convida ao descanso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou com ele. Deus nos ressuscitou com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Bom, quando Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, número 1, Deus nos fez descansar em Cristo. Nós estamos na posição de descanso. Por outro lado, nós estamos reinando com Cristo. Aqui é o nosso posicionamento. Este assentar com Cristo tem uma porção dupla. Você descansa com Ele, posição, e você reina com Ele, posicionamento. Lembre-se disso. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, ainda que o seu corpo esteja aqui na terra, ainda que estejamos aqui nesse mundo, o nosso espírito está sentado, descansando em Cristo. Nós somos inatingíveis. Nós não vamos permitir jamais que o medo, que a ansiedade, que o estresse, que a preocupação domine as nossas vidas, porque a nossa posição é de pleno descanso em Cristo Jesus. Salmo 23, versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Deitar-me, descanso. Aqui também há um descanso duplo. Deus faz você descansar para ser alimentado, e Deus faz você descansar para ser sustentado, porque pasto é alimento e água é sustento. A palavra do Senhor é o nosso alimento, a palavra do Senhor é o nosso sustento, é a água que nos sustenta, que nos limpa. Quando nós descansamos, quando nós deitamos, quando nós confiamos plenamente nos cuidados do Senhor. Salmo 91, versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está nos convidando para o descanso. O justo é alguém que descansa nos cuidados do Pai. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Cansado de quê? Cansado fisicamente, cansado da religião, cansado de conceitos errados, cansado do pecado, cansado de tudo aquilo que te desvia do propósito principal, que é confiar em Deus, que é descansar em Deus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. O nosso descanso está em Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu quero aqui abrir um parênteses para você entender de uma vez por todas o que é jugo. Jugo era algo que colocava sobre o pescoço de dois animais, um boi mais velho e um boi mais novo. O mais velho conduzia o mais novo. Aquela prisão, aquele pedaço de pau, aquele tronco, prendia o pescoço daquele boi e prendia o pescoço do boi mais novo. O mais novo era conduzido pelo mais velho. Jesus está querendo dizer, de maneira figurada: eu sou este boi mais velho que está conduzindo você. Tome o meu jugo, ande comigo, ande lado a lado comigo, caminhe comigo, que você vai chegar ao descanso. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, vontades, desejos, sentimentos, emoções, mente, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O justo também é alguém que vive sem consciência de culpa, acusação e condenação, que é a mesma coisa que viver baseado na sua justiça própria. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 3.
O justo é alguém que vive sem consciência de culpa, acusação e condenação. Colossenses 2,13 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, vocês não tinham aliança comigo, Deus vos vivificou, Deus vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Paulo fala vocês e ele se inclui, nossos pecados. Então não viva mais com consciência de culpa, não viva mais sentindo-se acusado, não viva mais sentindo condenado, porque Deus em Cristo Jesus já perdoou todos os seus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai nos acusar, se Deus já nos tornou justo? Ninguém pode bater o martelo. A religião, o inferno, o sistema do mundo, ou a nossa própria consciência jamais pode nos acusar, se Deus nos justificou. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Até aqui nós aprendemos que o justo é alguém que não vive baseado no medo, porque ele confia no Senhor, que ele descansa no amor de Deus. Lembre-se disso, o justo é alguém que não vive baseado no medo, porque ele recebe o amor de Deus. O justo é alguém que não vive ansioso, porque ele confia no Senhor. O justo é alguém que não vive estressado, porque ele descansa no Senhor. E o justo é alguém que não vive com consciência de culpa, acusação ou condenação, porque ele é justiça de Deus. Ele é justo, justificado diante de Deus por meio de Cristo Jesus. O posicionamento do justo é viver consciente do amor do Pai. Guarde isto. O posicionamento do justo é viver consciente do amor do Pai para vencer o medo todos os dias. Você não vai vencer o medo pela fé, você vai vencer pelo amor de Deus. Porque não há nenhum versículo na Bíblia que diz que o medo é lançado fora pela fé. O medo é lançado fora pelo amor. É o amor de Deus que lança fora todo o medo. O justo vai viver confiante nos cuidados do Pai para vencer a ansiedade todos os dias. O justo é alguém consciente do amor do Pai para vencer o medo todos os dias. O justo é alguém que vive confiante nos cuidados do Pai para vencer a ansiedade todos os dias. O justo é alguém que vive debaixo do descanso do Pai para não viver estressado. O justo é alguém que vive com consciência pura, limpa diante de Deus, para não sentir-se culpado, acusado e condenado. Quero falar essas coisas para você de novo, de uma outra maneira, e que você perceba como é simples nos posicionarmos como justos neste mundo caído. O posicionamento do justo é viver consciente do amor do Pai. Receba a consciência do amor do Pai por você e você vencerá todo medo. O posicionamento do justo é viver confiante nos cuidados do Pai para vencer a ansiedade todos os dias. Confie que Deus está trabalhando ao seu favor. Viver descansando, porque só o Pai pode lhe proporcionar o descanso verdadeiro para não viver estressado. Descanse no Pai para que você não viva estressado. O posicionamento do justo é viver com a consciência de justo diante de Deus, limpo, puro, sem culpa, sem condenação, para não viver escravo disso, da culpa, da acusação e da condenação. Antes de nós ceiarmos, eu gostaria de que você orasse comigo, preparasse o seu coração para a ceia nesse momento. Eu vou orar e você repete comigo essa oração. Eu sou muito amado, por isso não viverei com medo.
Eu sou confiante nos cuidados do Pai. Por isso, não viverei ansioso. Eu sou alguém que descansa em Deus. Por isso, não viverei estressado. Eu sou justo diante de Deus, pelo sangue de Cristo. Por isso, não me sentirei culpado, acusado ou condenado. Você pode orar comigo mais uma vez, com todo o seu coração? Repita comigo: eu sou muito amado pelo Pai. Por isso, não viverei com medo. Eu sou confiante nos cuidados do Pai. Por isso, não viverei ansioso. Eu sou alguém que descansa em Deus. Por isso, não viverei estressado. Eu sou justo diante de Deus pelo sangue de Cristo. Por isso, não me sentirei culpado, acusado ou condenado. Você já está com a sua ceia preparada? Eu quero que você entenda a profundidade do posicionamento do justo, baseado no sacrifício de Jesus, no seu corpo sacrificado, torturado em nosso lugar, e no seu sangue derramado por nós. Quando você participa da ceia, quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você lembra quão grande é o amor de Deus por você. O corpo de Jesus foi sacrificado em nosso lugar para desfrutarmos de saúde plena. Não tenha medo dessa enfermidade. Não tenha medo de mal nenhum. Não viva ansioso, preocupado, cheio de angústias, sofrimentos, assumindo, tomando controle de sua alma, porque em Cristo Jesus você é curado, livre de toda a enfermidade. Não sinta-se acusado, condenado, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Todos os pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Vamos orar pedindo a Deus que consagre os elementos da ceia. Pai, nós consagramos os elementos da ceia e desfrutamos de todos os benefícios de Jesus conquistados na cruz. Em nome de Jesus, amém. Participe da ceia agora. Coma e beba. Obrigado, Jesus, por ter morrido em nosso lugar, por ter derramado o seu sangue, sua carne ferida e rasgada, para desfrutarmos do perdão pleno, da cura plena, em nome de Jesus, amém. Agora, irmãos, eu quero compartilhar com vocês que nos assistem, você pode mandar pelo chat, mandar o nome da sua família, dos seus amigos, o seu nome, de colegas, de pessoas, para nós colocarmos no nosso livro de oração. Nós vamos estar orando por você, e você nos enviar o seu pedido. Nós vamos estar aqui escrevendo o seu pedido de oração, e juntos oraremos, clamaremos pela sua vida, pela sua família. Gostaria que você orasse comigo por todos os nomes e por todos os pedidos que estão aqui agora. Pai, libera o teu favor sobre cada nome, em cada pedido, em cada família. Manifesta os teus milagres. Nós declaramos a vida de Deus em nome de Jesus. Saúde aos que precisam de saúde, paz aos que precisam de paz, vida aos que precisam de vida, prosperidade aos que precisam de prosperidade, libertação aos que precisam de libertação, favor da parte de Deus em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, você entendeu agora que o posicionamento do justo é irremovível, inalterável e irrevogável. Compartilhe com seus amigos. Você entendeu agora que o seu posicionamento de justo é aceitar, receber o amor de Deus, para não viver com medo.
confiar nos cuidados do Pai para não viver ansioso. É descansar nos braços do Senhor para não viver estressado. É receber a consciência de justiça de Deus, de justo pelo sangue de Jesus e por todas as outras maneiras que já compartilhamos aqui, para jamais viver culpado, condenado ou acusado. Porque em Cristo Jesus você é livre. Você pode declarar comigo: eu sou justiça de Deus. Repita: eu sou justiça de Deus. Agora eu quero orar por você, pela sua família, pela nossa nação. Pai, cada pessoa que me ouve agora seja tocada pelo teu favor. Não sei se tem alguém sentindo medo, vivendo ansioso, estressado, sentindo-se culpado, acusado ou condenado. O fato é, o teu favor seja liberado agora sobre a vida desta pessoa. Abençoa grandemente, Senhor. Quebra o poder do medo agora. Tira essa ansiedade desse coração que está roubando o sono dessa pessoa. Faz com que este corpo, que essa alma, que esse espírito descansem plenamente em Ti. E tira essa consciência de acusação, de condenação e de culpa. Porque o Teu sangue já foi derramado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e libero o Teu favor sobre essa pessoa, sobre a sua família, sobre esta nação. Declaramos boas notícias sobre essa nação, Pai. Diagnósticos mudados, transformados. Abre os céus dessa nação, liberando o Teu favor, em nome de Jesus. Agora eu quero falar com você, que ainda não tomou uma decisão de aceitar e receber Jesus como seu Salvador. É muito simples. Você só precisa receber esta oração, repetir essa oração comigo. Se você é esta pessoa e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu sangue para me limpar, para me purificar. Eu Te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Escreve o meu nome no Teu livro. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você. Você é justo a partir de agora. Você nasceu de novo. Você é filho de Deus. Você é abençoado, favorecido e amado. Bem-vindo à família de Deus. Se você mora em Porto Velho, gostaríamos de conhecer você. Que você nos faça uma visita na nossa igreja, a sede, Igreja Família da Fé, aqui no bairro Nova Porto Velho, na rua Venezuela, esquina com Rio de Janeiro, 2893. 3593. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.